Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais uma aula. E é o seguinte, pessoal, nessa aula aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre o cativeiro do Reino Norte. A gente sabe que existiu basicamente dois cativeiros. O primeiro cativeiro é o cativeiro do Reino Norte e existe também o segundo cativeiro, que é o cativeiro do Reino Sul. Então é esse daqui que a gente vai estudar hoje, pessoal, o cativeiro do Reino Norte. E depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho também do cativeiro do Reino Sul. Se você ainda não está familiarizado, né, o que é o Reino Sul, o que é o Reino Norte, eu fiz um vídeo, eu vou deixar também no finalzinho desse vídeo aqui, vai ter para vocês também, um vídeo explicando sobre as divisões do reino, como que foi feita a divisão do reino entre Jeroboão e Roboão, como que se deu essa divisão, beleza? Se você não viu esse vídeo, então assista esse vídeo primeiro, porque aí vai fazer mais sentido para a gente estudar aqui sobre o cativeiro do Reino Norte, fechou? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então, ó. Basicamente, então, a gente vai estudar sobre o Reino Norte e como que foi feito para o povo ser levado em cativeiro. Então a gente sabe que existem pelo menos dois reinos. O Reino Norte é conhecido como o Reino de Israel e existe o Reino Sul. O Reino Sul, pessoal, é conhecido como o Reino de Judá. Fechou? Ó, então aí no material de vocês estão vendo, ó. Vamos lá, vamos ver agora. Antes de a gente começar, então, a gente precisa pontuar aqui algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, então, a gente já sabe que teve dois cativeiros. O primeiro cativeiro, então, é o cativeiro que o povo é levado, né, para a Síria, pega esse povo aí, que é o povo de Israel, então é conhecido também como Reino Norte, e leva cativo. Então o primeiro cativeiro que teve, pessoal, foi do reino, exatamente do Reino Norte. E o segundo cativeiro, que é o cativeiro mais conhecido, né, que todo mundo conhece, é o cativeiro do Reino Sul. O que é esse cativeiro do Reino Sul? É o cativeiro onde o povo ficou preso ali por um bom tempo, por mais de 70 anos, ali em Babilônia. Inclusive a gente vai fazer um vídeo depois explicando também esse cativeiro. Então assim, o cativeiro que ficou mais conhecido foi o cativeiro babilônico. Já esse outro cativeiro não é muito falado, e é ele que a gente vai estudar a partir de agora. Então a gente acabou de ver aqui, ó, o cativeiro babilônico então ficou do Reino Sul e o cativeiro da Síria ficou levado, então levaram o povo de Israel, que ficou conhecido como Reino Norte. Beleza? É isso que então a gente tem que ter em mente. Esses dois cativeiros, um é do Reino Sul e um é do Reino Norte. Um ficou levado pela Babilônia e o outro pela Síria. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. Antes da gente começar a falar sobre o cativeiro do Reino Norte, a gente precisa entender aqui um pouquinho o contexto do que estava acontecendo lá. Não tem como eu falar do como que foi, né? Como que o povo foi levado para cativeiro, como que a Síria invadiu lá, sem contar um pouquinho da história, né, pessoal? Vamos contextualizar aqui um pouquinho para a gente entender o conceito aqui, por que que o povo de Israel foi levado cativo pela Síria. Antes da gente falar sobre isso, a gente tem que entender um pouquinho alguns capítulos anteriores, né? Vamos lá, eu coloquei aqui para vocês então, ó. Isso aqui está no capítulo 16 de 2 Reis. Ao invés de vocês lerem lá 2 Reis, capítulo 17, onde vai falar do cativeiro, leia o capítulo 16, porque vai fazer mais sentido o capítulo 17. Vamos aqui então, ó, entender um pouquinho do contexto. Ó. Tinha um rei lá em Judá, e esse rei era chamado de Acás. Ele era filho de Jotão. Então o que aconteceu, pessoal? Esse rei aqui chamado Acás, ele reinava lá em Judá, lá em Jerusalém. Ele tinha 20 anos quando começou a reinar. E aqui eu coloquei para vocês, ó, ele reinou 17 anos em Jerusalém. Aqui eu estou falando de Acás. E o que acontece, pessoal? Ele era um rei não muito bom. Só que, porém, ele não era tão ruim quanto os anteriores que passaram. Acás, então, ele era um rei ruim, porém não era um rei tão ruim como os anteriores. E ele era rei exatamente em Judá. Por que eu estou falando de Judá, sendo que a gente vai conversar sobre o cativeiro do reino de Israel, né? Fica tranquilo que daqui a pouquinho todas as peças vão se encaixar. Ó, embora ele seja de Judá, o rei de Judá, ele seguiu os passos dos reis de Israel, do reino norte. Então vamos lá. O que ele fez, pessoal? Ele passou o seu filho, né, como sacrifício. Ele sacrificava a Adrameleque, ele sacrificava outros deuses, que depois a gente vai estudar também. Então ele era um rei muito ruim. E ele seguia os passos dos reis que eram os reis do norte. Então assim, embora ele seja de Judá, do sul, ele seguia os passos dos outros reis. Inclusive esses reis que ele seguiu o passo era o rei Acabe, que era da descendência ali de Jeroboão. Ele seguia os passos de Jezabel e de vários outros reis horríveis que tinha ali
no Reino Norte. Embora ele seja de Judá, ele seguia os passos do Reino do Sul. E vamos lá, pessoal, o que aconteceu aqui, né? Pra vocês entenderem o contexto. Teve uma certa vez que tanto o rei da Síria, eu tô falando da Síria e não da Assíria, fechou? Tanto o rei da Síria, em aliança com o rei de Israel, o que eles resolvem fazer? Eles resolvem atacar, eles resolvem ir contra ao rei Acás, que era o rei de Judá. Então, qual que era a intenção da Síria, juntamente com o povo ali de Israel, né? O reino de Israel? Eles queriam formar uma aliança para fazer o quê? Tomar Judá, tomar Jerusalém. Então eles queriam vir lá de Samaria, junto com o pessoal da Síria, os dois reis em acordo, que é o rei da Síria, juntamente com o rei de Israel. E o que eles fazem? Fazem um acordo, fazem uma aliança entre eles. E essa aliança, eles tinham a intenção de fazer o quê? Destruir Acás, destruir o reino de Judá e dividir as terras. Então olha que legal, coloquei aqui para vocês, ó. Então eles tentaram invadir. O rei da Síria chamava Rezim, coloquei para vocês aqui, ó. E o rei de Israel nessa época era o rei Peca. E o que aconteceu? Eles tentaram invadir, tentaram destruir Judá, que é o rei de Judá, que era Acás. Porém, pessoal, a Bíblia fala que eles não conseguiram, não tiveram sucesso nisso. O que o Acás faz? Só para vocês entenderem, Acás estava sendo ameaçado, ele estava sendo perseguido. Dois reis estavam destruindo, tentando destruir ele, Acás, que é o rei de Judá. E o que ele faz? Ele pede uma ajuda, pessoal, para o rei da Assíria. Então é isso que ele faz, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele pede ajuda para o rei da Síria. E o rei da Síria tem esse nome mais diferente aqui, eu coloquei para vocês, ó. Tiglat-Pileser, que era o nome do rei da Síria. E ele pede ajuda então para destruir tanto a Síria quanto o rei de Israel. Vamos lá, o que aconteceu aqui, ó? O que ele fez, né, para agradar o rei da Síria? Ele foi lá na casa do tesouro, foi na casa de Deus, e a Bíblia fala que ele pegou ali todo o ouro, toda a prata que tinha e levou para esse rei. Para quê? Para formar uma aliança com ele, para eles conseguirem combater ele de frente, tanto a Síria quanto Israel. Então isso que foi que Judá fez. Então o que aconteceu, pessoal? Só para vocês entenderem, né? Então já havia um conflito muito grande, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá. Eles já estavam sempre ali em conflito. E a Síria já estava também em conflito justamente contra Judá. Olha aí que coisa mais doida. Então assim, a Síria estava... Aí entra o terceiro elemento, né, para vocês entenderem. Então tinha o reino de Israel, aí tinha o reino de Judá, aí tinha a Síria e a Síria. Ó, Síria e a Síria. Então preste atenção, pessoal, são esses quatro aqui que vocês têm que entender. Vamos lá, só para vocês entenderem assim de forma mais fácil. Ó. O povo de Israel estava em aliança com a Síria. O povo de Israel estava em aliança com a Síria. E o que essa aliança era? Era justamente para derrotar quem? A Judá. Porém, Judá foi lá e formou uma aliança com a Síria. Não é Síria, é a Síria. Formou uma aliança com a Síria. Para que eles formaram essa aliança? Para destruir justamente o povo de Israel, que é o reino norte, e para destruir também a Síria. Essa que foi a aliança. E o rei Acás todo ano dava presente para esse rei aí que foi ajudar ele a destruir esses dois inimigos em comum. Então, basicamente, Acás foi lá e ajudou bastante, né? Teve ajuda bastante do rei da Assíria e eles ficaram ali em paz ali por um certo tempo. Beleza? Então, pessoal, esse é o contexto que a gente vai começar a estudar agora um pouquinho mais sobre como que foi o povo de Israel sendo levado cativo pela Síria. A gente sabe então que a Síria entrou na história justamente para ajudar Judá e acabou depois dominando ali tanto Síria quanto também o povo de Israel, beleza? Que é o Reino Norte. Vamos lá, vamos avançar aqui um pouco, ó. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, leiam o material. Esse material aqui eu vou mandar lá no grupo de alunos e também vou mandar no nosso grupo de estudos lá. Então leiam esse material, porque tudo que eu estou falando aqui em vídeo vai fazer mais sentido depois que você lê o material. Fechou? E eu vou pôr uma senha, pessoal. A senha para abrir esse arquivo aqui em PDF eu vou falar daqui a pouquinho. Então daqui a pouquinho, em algum momento do vídeo, eu vou falar a senha para abrir esse PDF que eu vou mandar lá no grupo nosso do Telegram. Se você não está no nosso grupo Telegram, eu vou deixar o link na descrição, vocês entrem lá no grupo, esse material vai estar lá para vocês e vai ter uma senha. A senha é a que eu vou falar daqui a pouquinho no vídeo, beleza? Então, antes do povo de Israel ser levado cativo
pelos assírios, quem que estava ali reinando naquele local? Quem estava reinando ali, pessoal, foi o último rei que Israel teve. Esse rei era Oséias. Então, o último rei que Israel teve foi Oséias. E vamos lá, algumas características aqui de Oséias, né, para vocês entenderem. Oséias, então, ele foi o último rei de Israel, porque depois Israel foi levado cativo, né, não teve mais rei. Vamos lá, vamos ver aqui mais aqui, ó. Então, ele começou a reinar no 12 ano, né, no 12º ano, que Acaz já estava reinando lá em Judá. E ele reinou em Samaria, pessoal, por 9 anos. Então Oséias ele foi o último rei e ele reinou ali por 9 anos em Samaria. Beleza? Ó, eu coloquei aqui uma observação. Ó, ele foi um péssimo rei. Ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, assim como os reis anteriores. Então, assim, aqui já é um grande indício, né? Por que eles foram levados cativo à Babilônia? Ou melhor, porque eles foram levados cativo pelos assírios, justamente porque ele era um péssimo rei. Oséias foi o último rei, então, antes de serem levado em cativo pelos assírios. Fechou? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouco então, ó. Vamos entender aqui agora como que se deu então, né, esse cativeiro assírico. Vamos lá, vamos entender aqui então, ó. Existia um rei na Síria, pessoal, e esse rei chamava aqui, ó, Salmaneser. Até coloquei para vocês aqui, ó. Esse era o rei que levou o povo cativo. Esse é o rei que levou o povo de Israel cativo para a Síria. Então tinha esse rei aqui, que era chamado de Salmaneser. E o que ele fez, pessoal? Ele subiu em guerra contra o rei de Israel, que era Oséias. E ele acabou ganhando essa guerra. Aí o que aconteceu? Oséias, para agradar esse rei da Síria, Oséias todo ano, preste atenção pessoal, Oséias todo ano subia a Síria e levava presentes para esse rei. Para que ele levava presente a esse rei? Para esse rei não se revoltar e realmente, né, destruir ali o povo de Israel. Então Oséias, embora seja um péssimo rei, ele fazia isso todo ano, levava presente para esse rei da Síria. Porém, pessoal, o que aconteceu? Oséias não pensou muito bem e Oséias começou a fazer o quê? A não levar presente para o rei da Síria. Então chegou uma época que ele falou assim, bom, a gente precisa a mudar essa situação. O que Oséias fez? Oséias foi pedir ajuda para quem? Para o rei do Egito. Então assim, Oséias teve a ideia, né, a ideia brilhante de não levar mais presente para o rei da Síria e ele parou de fazer isso. Em paralelo, ele foi pedir ajuda para o rei do Egito. E qual que foi a ajuda que ele foi pedir? A ajuda foi para que eles levantassem, né, para que eles se unissem e fossem derrotar o rei da Síria. Porém, pessoal, o que aconteceu? O rei da Síria acabou descobrindo. Ele acabou desconfiando que Oséias estava tramando alguma coisa. A Bíblia fala que ele desconfiou de Oséias porque Oséias parou de levar os presentes para ele e Oséias também, né, ele mandou depois mensageiros e ele viu os mensageiros de Oséias indo até o Egito. Então assim, o rei da Síria, pessoal, ficou muito enfurecido. Aí que entra agora, né, o estopim, né, o motivo maior por que eles foram levados cativo pelos assírios. A Síria, então, estava tranquila até aí, né? Estava tudo bem com o povo de Israel. Porém, quando Oséias fez isso, aí foi o estopim, né? E foi a guerra principal. Realmente foi motivo de traição. O rei da Síria se sentiu traído por Oséias, que foi fazer aliança com o rei do Egito. Para quê? Essa aliança era para destruir os assírios. Olha que legal, pessoal. Esse daqui, então, foi, vamos falar assim, né? O motivo principal da guerra, né? O motivo principal porque os assírios tomaram Israel e levaram eles cativo lá na Síria. Vamos ver isso agora um pouquinho mais detalhado, beleza? Então, depois que o rei da Síria vai lá, invade Israel, o que eles fazem? Eles começam a rodear, né? Eles comandam ali a Israel, basicamente aqui, ó, por 3 anos. Eu coloquei para vocês aqui, ó. E no 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria. Então o que aconteceu? Depois que o rei da Síria soube dessa traição de Oséias, o que ele faz? Ele vai lá, toma a região ali por 3 anos e depois ele faz mais coisas ainda. Até então tranquilo, né? Então, tranquilo bem entre aspas, né? Mas o que ele vai fazer agora, pessoal? É aí que entra mesmo o cativo Babilônia, né? O cativeiro babilônico, ou melhor, o cativeiro assírico. O que o rei da Síria faz então? Ele pega o povo de Israel e faz o quê? Ele leva para essas cidades aqui, eu coloquei para vocês, ó. Então assim, eles pegaram, né, o pessoal que estava em Samaria e transportaram esse povo para onde?
lá para a cidade de Alá e também Abor, junto ao rio de Gozã, nas cidades do Medo. Pessoal, a Bíblia fala cidades do Medo aí, mas na verdade é Pérsia. Então o rei assírico pegou então o povo de Israel e levou para essas cidades, tanto a cidade de Alá quanto a cidade de Abor. E levou também uma boa parte ali, né, na cidade do Medos, que é a Pérsia. Ah, só um detalhe aqui, pessoal. Essa cidade aqui, ó, a cidade dos Medos, né, no português está escrito ali, na verdade são os Medos persas, né? A gente lê Medo ali, mas é Medos, beleza? Então a gente sabe que tem o Império Medos e aqui está falando exatamente da Pérsia. Então, basicamente, o cativeiro do povo de Israel pela Síria foi exatamente esse o motivo. Oséias ter traído o rei da Síria. Porém, pessoal, agora levando mais para um lado espiritual do povo de Israel, esse povo estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Como eu falei, né, o rei Oséias era um péssimo rei e o povo também aderiu a exatamente às ideias do rei, né? E aqui eu coloquei para vocês alguns pecados que o povo de Israel estava cometendo. Tudo isso que eu coloquei para vocês aqui, vocês encontram lá no segundo livro de Reis, no capítulo 17. Vamos lá, quais que são os pecados então que o povo de Israel estava cometendo? Coloquei aqui para vocês, ó. O que eles fizeram? Eles edificaram altos. O pessoal, aqui eu fui listando e já coloquei também a explicação para vocês. Eu peguei aqui a Bíblia em hebraico aqui, coloquei também, né? Eu fui comparando o que está escrito no português, o que está escrito no hebraico. Quando vocês lerem aí nesse livro falando sobre altos, o que quer dizer altos? Altos quer dizer torres, beleza? Coloquei para vocês aqui, ó. Vamos lá então. Então o que eles fizeram, né, de tão mal assim, né, para Deus permitir que eles fossem levados cativo pela Síria? Qual que foi o pecado do povo de Israel? É isso que a gente vai ver agora. O pecado do povo de Israel, então, ó, vamos lá. Primeiro, eles edificaram torres em suas cidades, isso é, eles levantaram torres em volta da cidade. E para que eram essas torres? Tinha, claro, ali vários motivos, né? Tinha os motivos militares, porém um outro motivo também era para fazer adoração a deuses estranhos. Vamos lá. Ó, e dessas torres dos atalaias, né, cristãos, o que eles fizeram? Até as cidades fortes. Então eles levantaram torres em volta de toda a cidade, inclusive essas torres, uma delas foi na cidade forte. E para qual era o motivo dessas torres? Primeiro, proteção e segundo, adoração a deuses estranhos. O que mais que eles fizeram? Eles levantaram estátuas e imagem do bosque em todos os lugares altos, né, em todas as torres. Como eu falei para vocês, né, levantaram as torres e lá eles edificaram o quê? Imagem de bosque. E eles fizeram essas imagens de bosque, pessoal, tanto nas torres, né, nos lugares altos, tanto também embaixo das árvores. Então eles edificaram altares a Baal, altares a outros deuses em vários lugares. Tanto no lugar onde o soldado ia para ver, né, o lugar, quanto nos lugares também, né, embaixo das árvores. O que mais que eles fizeram? Eles queimaram incenso em todas essas torres para adorar a deuses falsos. Fizeram coisas, ó, isso aqui a Bíblia fala, ó, fizeram coisas horríveis, né, coisas ruins que provocaram a ira de Deus. Pessoal, olha que interessante. Então Oséias não era só um péssimo rei. Ele fez com que o povo fizessem coisas que causaram o quê? A ira de Deus. Com a ira de Deus veio o quê? O cativeiro assírico. Vamos lá, o que mais que eles fizeram? Ó, eles serviram a ídolos que Deus já tinha falado para não fazer. E eles temiam a outros deuses. Olha que legal, pessoal. Eles tinham medo de outros deuses. E eles andaram, ó, e aqui, ó, eles não andaram, ou melhor, eles andaram nos estatutos das outras nações. Tudo isso você vai encontrar no mesmo capítulo, 2 Reis, capítulo 17. Beleza? Pessoal, então isso aqui são algumas coisas que o povo fez que desagradou completamente a Deus. Então, assim, o que causou o povo ser levado cativo pelos assírios foi Oséias, literalmente Oséias, ter traído o rei, ou pelo menos ele ter se sentido traído por Oséias. Isso causou uma guerra ali entre eles muito grande. E o segundo motivo que Deus não protegeu esse povo, né, o povo de Israel, é porque eles estavam andando em pecado. E os pecados deles eram os mais terríveis possíveis. Eles matavam os próprios filhos, né, entregando a deuses estranhos. Eles levantaram altares a outros deuses, tanto nas torres, tanto embaixo da árvore. Eles queimavam incenso a esses deuses falsos. Então, assim, eles aprontaram literalmente, pessoal, aprontaram todas ali. Isso fez com que a mão do Senhor se retirasse sobre o povo de Israel.
quando os assírios vieram tomar Israel, não tinha a presença de Deus ali para proteger o povo. Vamos descer aqui, ó. Aí aqui entra uma coisa, ó. O próprio Deus da Bíblia, pessoal, tentou uma época protestar contra o povo, mandar uma mensagem para que o povo se consertasse, né? O que aconteceu aqui, ó? Eles mandou os profetas e o profeta mandou essa mensagem para o povo, ó. A mensagem está aqui para vocês, ó. O versículo 13 falou para eles se desviarem do mau caminho. O profeta falou para eles não adorarem a deuses estranhos. Enfim, o profeta falou tudo da palavra de Deus ali. Porém, a Bíblia fala que eles não deram ouvido ao profeta. Então, além deles cometerem todos aqueles pecados, Deus mandou um profeta para guiar o povo e ainda assim esse povo não quis ouvir. Eles simplesmente não deram ouvidos. É assim que vocês vão encontrar aí na Bíblia. Depois que o profeta fala para o povo que eles deviam se voltar, que eles deviam se arrepender, a Bíblia fala que eles não deram ouvido, o povo de Israel não ouviu, e ainda mais, pessoal, eles fizeram mais pecado ainda. Então já tinha listado, né, aquela lista de pecado, e depois que o profeta vai falar com o povo, e o povo não ouve, aí o que eles fazem? Vão fazer mais pecado. E qual que é o pecado que eles cometem agora? Ó, vamos lá, eles colocam ídolos nos bosques, já tinham feito isso, né? Eles se prostraram perante o exército do céu, eles serviram a Baal, até então Baal nem tinha entrado na história. Eles sacrificaram filhas e filhas aos deuses estranhos. O que mais? Eles foram atrás de adivinhações. Então eles começaram a correr não mais atrás do profeta. Por quê? O profeta estava repreendendo. Então o que eles fizeram? Foram atrás de adivinhas. Eles foram atrás dos falsos profetas. Para quê? Para animar o ego deles. O que mais que eles fizeram? Eles criam em agulos. Pessoal, esse agouros aqui, ó, é superstições. Aqui a palavra que puseram é essa, né? Então eles criam em superstições, eles criam em coisas que não tem nada a ver. Várias mitologias da época ali eles criam. Então assim, eles já estavam em pecado, Deus manda o profeta para corrigir eles, e depois que o profeta vai embora, o que eles fazem? Eles fazem mais pecado, mais pecado. Esse é o povo de Israel, pessoal. E o que acontece depois é logo em seguida, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é eles serem levados cativo pela Assíria. Beleza? E agora, pessoal, vai entrar uma das partes mais legais desse estudo, uma parte que eu mais gosto, é o que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos lá. A gente já falou que o povo de Israel, né, a situação que o povo de Israel se encontrava quando foram levados para o cativo da Síria, e a gente já falou também o motivo principal, né, deles serem levados cativo pela Síria. Agora entra uma coisa muito interessante. Depois, pessoal, depois que a Síria vai lá, destrói Israel, pega o povo, leva para as 3 cidades lá que eu falei para vocês, a Síria agora está comandando tudo. E o que a Síria faz? Ó, veja bem, o povo de Israel estava em Samaria. E agora entra uma coisa muito legal. A Síria invadiu lá, tirou o povo, né? Ele fez uma limpeza e ficou lá Samaria basicamente sem nada, né? O que o rei então da Síria faz? Ele pega algumas nações e leva essas nações para Samaria. O rei da Síria então pega algumas nações e leva para Samaria. E quais são essas nações? Preste muita atenção no que a gente vai conversar agora. Ah, detalhe, a senha para abrir o PDF vai ser, deixa eu pensar aqui, cativeiro. Cativeiro, beleza? Cativeiro da aula, né? Cativeiro babilônico vai ser só cativeiro. A senha para abrir esse PDF é cativeiro. Pessoal, e não comentem nos vídeos, pessoal. A senha, um monte de gente comentou no vídeo lá, eu apaguei tudo. E as pessoas que mandaram no grupo também, foram lá no grupo do Telegram e falaram: a senha para abrir é cativeiro. Eu fui lá e removi o cara. Por quê, pessoal? Eu quero meio que tentar, não forçar, né? Mas se a pessoa quer o material que a gente demora. Pessoal, sem brincadeira, esse material aqui que eu vou passar para vocês foi 2 dias de trabalho. Foram mais de 8 horas lendo, preparando, vendo no hebraico, vendo no português, comparando o livro de crônicas com o livro de reis. Então, assim, foi mais de 8 horas de trabalho para produzir esse material. Então, assim, eu não vou passar lá sem que o cara veja pelo menos o vídeo inteiro, beleza? Então, quem quer ter o material, simplesmente vai ter que assistir o vídeo. E a senha para abrir o material vai ser, então, cativeiro, fechou? Não compartilhem com os coleguinhas. Se alguém mandar no grupo lá, qual que é a senha? Fala, amigão, a senha tá lá no vídeo, assiste o vídeo lá que a senha tá lá, fechou? Aí o camarada fala assim, eu não tenho tempo para ver o vídeo. Pessoal, foi mais de 8 horas de estudo.
Foi mais de, sei lá, 30 minutos de aula gravando. Depois tem a parte de edição, a pessoa que trabalha comigo aqui vai editar esse vídeo. Depois tem um tempo de postar. Aí a pessoa fala que não tem 30 minutos para ver um vídeo. Um material, né, um vídeo simples que você está vendo aqui agora. A gente gasta aí pelo menos 16 horas para fazer todo o processo para que esse vídeo chegue até você. É 16 horas. E uma pessoa fala, ah, não tenho tempo para ver um vídeo de 30 minutos. Aí não tem que fazer, pessoal. Por isso que quando a gente fala assim, ah, deixa o like, se inscreva, não é à toa, pessoal. Isso aqui não é nem um desabafo, né? É só comentando para vocês que a gente precisa que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, façam tudo aquilo. Beleza? Vamos lá então. Então quais são as nações que entraram? Quais foram as nações que entraram ali em Israel, que o rei da Síria trouxe? Primeira nação chamada Babel. Então a nação de Babel agora passou a fazer parte da Síria. Então tem Babel, tem Cutá, tem Avá, tem Ramate e Sefarvaim. Essas 5 nações, pessoal, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Essas 5 nações agora estão morando em Israel, estão morando em Samaria. Então o rei da Síria tirou o povo de Israel, limpou, fez uma limpeza, jogou tudo fora e agora traz mais 5 nações para morar em Israel. Vamos lá, vamos descer aqui, ó. E o legal aqui, pessoal, o que acontece? Veio 5 nações para morar em Israel. Essas 5 nações, o que elas fizeram? Cada uma dessas nações já tinha os seus respectivos deuses. Agora, quando elas vêm para Israel, né, essas 5 nações, o que eles trazem? Eles trazem com eles os seus deuses. Então não veio só 5 nações para Samaria, veio 5 nações com 5 deuses. Ou mais, né? Algumas nações tinham até mais do que um deus. E é isso que a gente vai ver agora, ó. Então vamos lá. Então eles chegam, olha que legal. Esse povo chega então em Israel, em Samaria, e acontece um episódio legal, pessoal. O Deus da Bíblia faz o quê? O Deus da terra, né? A Bíblia fala que Deus ele manda alguns leões para matar aquele povo que chegou. Só que, porém, a gente sabe que não resolveu, né? Deus mandou alguns leões e esses leões foram lá e mataram esse pessoal que chegou. Não todo mundo, mas matou alguns. O que acontece? A Bíblia fala que os líderes, os reis dessas regiões, né, que a gente falou agora, dessas cidades, ficaram muito bravos com o rei da Síria. Falaram, pô, como que você manda nós para uma terra que a gente vai morar em Samaria e você não fala quais são os costumes desse povo? Você não fala como que o Deus da terra deles gosta de ser adorado. Então eles ficaram muito bravos com o rei da Síria, porque Deus mandou os leões lá e mataram lá um bom pessoal lá, porém não chegou a extinguir, né? E eles ficaram muito bravos com o rei da Síria por não ter avisado que o Deus de Israel, que é o Deus da terra, não gosta da adoração que eles estavam prestando. Olha que legal, pessoal. Aí o que o rei da Síria faz? O rei da Síria fala, beleza, o rei da Síria vai lá, pega um sacerdote que estava lá, né, no meio dos cativeiros lá, e leva para aquela região de Samaria para ensinar eles como que era o culto do Deus daquela terra. Olha que legal, pessoal. Então eles tiveram que pegar, né, alguém que estava no cativeiro lá e levar para ensinar eles como que cultua, como que eles fazem para agradar o Deus daquela terra. Agora eu vou falar para vocês quais são os deuses, pessoal, que tinha ali naquela região, só para vocês entenderem. Lembra que eu falei que cada uma daquelas regiões, cada uma daquelas cidades levaram seus respectivos deuses. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, quando Babel veio para Samaria, ele trouxe o seu deus. O seu deus era chamado de Sucote Benote. Então, Sucote Benote era o deus de Babel. Lembrando, pessoal, se vocês querem um vídeo depois que eu explique sobre esses deuses, deixe aqui nos comentários também. Aí eu vou falar para vocês quem que era o deus Sucote Benote, vou falar sobre outros deuses também que a Bíblia fala. Mas vamos lá. Então vocês comentem aqui, eu vou gravar um vídeo depois sobre esses deuses. Ó, então Babel trouxe Sucote Benote, aí Cuta trouxe Nargal, aí Ramate trouxe Azima, Aveus trouxeram Nibás e Tartaque. E os Sefaraitas, né, os Sefaraim, eles trouxeram quem? A Adrameleque e Anameleque. Pessoal, presta atenção numa coisa aqui, ó. Vamos fazer comigo aqui uma exegese bíblica bem rápida, só um parênteses mesmo. Quantos deuses que vieram então para Samaria? Quantos deuses vieram? Ó, um deus, dois deus, três deus, quatro deus, cinco deus, Adrameleque, sexto deus e sétimo deus, Anameleque. Então vieram 7 deuses para Samaria.
Vocês lembram do episódio da mulher samaritana? A Bíblia fala que ela tinha alguns maridos e o que ela tinha agora não era o marido dela. Pessoal, por quê? A adoração em Samaria era uma adoração mesclada. E ali em João, pessoal, quando Jesus encontra a samaritana e fala que ela tinha alguns maridos e o que ela tem agora não era dela, pessoal, aqui já abre um parênteses aqui para a interpretação bíblica. Esses maridos dela, Baal, né, que é a palavra, pode ser que seja literalmente aqui, pessoal, os deuses falsos. Por quê? Ela adorava todos esses deuses falsos aqui e o que ela estava tentando adorar agora, né, que era o próprio Jesus, não era o Deus dela. Então olha que legal, pessoal, aqui já abre uma interpretação aqui para outras coisas que depois eu vou gravar um vídeo também explicando que os maridos da mulher samaritana não eram literalmente marido físico, mas pode ser que seja maridos espirituais, beleza? Porque ela teve alguns maridos e o marido que ela tinha agora não era o dela. Aqui a palavra marido é Baal. Baal significa Senhor, né? Aquele quem você serve. Mas aí no próximo vídeo a gente conversa sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Então cada uma dessas nações trouxeram consigo os seus deuses. E os deuses são exatamente esses que vocês estão vendo agora. E o que acontece, pessoal? Então o povo de Israel, o povo que estava ali naquela região, que são essas regiões que a gente falou agora, que estava ali em Samaria, que são esse povo aqui, eles adoravam aos seus deuses, porém eles adoravam também aos seus próprios deuses. Então, pessoal, por isso foi por muito tempo ainda exatamente dessa forma. Eles adoravam ao Deus de Israel porque veio o sacerdote lá ensinar eles, e eles adoravam também aos seus respectivos deuses. Pessoal, então basicamente a história de como o povo de Israel foi levado cativo pela Síria é exatamente assim como eu falei para vocês. Tudo que vocês precisam saber sobre o cativeiro assírico, a gente conversou aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um vídeo explicando um pouquinho mais, né, sobre esse tema. No próximo vídeo, eu não sei se vai ser o próximo do canal, mas durante esses dias aqui, eu vou gravar um vídeo explicando como que foi o cativeiro babilônico. Então a gente viu agora o cativeiro de Israel, o cativeiro do Reino Norte, e nos próximos vídeos eu vou falar sobre o cativeiro babilônico, que é o mais conhecido, né? Quando Babilônia vai lá, invade e leva o povo cativo para a Babilônia. Foi mais ou menos a mesma história do que o cativeiro aqui da Síria. Fechou? Então depois a gente vai falar um pouco mais sobre esses temas aqui também no canal. E é o seguinte, pessoal, o vídeo então para vocês, o PDF lá para vocês baixarem, tá lá no nosso grupo do Telegram. A senha para abrir é a senha que eu já passei para vocês, né, no metade desse vídeo aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui o comentário, beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente se encontra aí no próximo vídeo. E lembrando, o link do curso de SAD também vou deixar para vocês aqui na descrição. O curso de SAD agora tem mais de 50 aulas de hebraico. E a gente se encontra então na nossa área de membros do curso ou no nosso grupo de alunos lá do Telegram. Fechou? Então até mais, pessoal, e tchau, tchau!